existe uma idade para que eu vá ao geriatra? Porque algumas pessoas às vezes resistem, dizem, não quero, eu não sou velho, eu não preciso. Existe uma idade? Existe uma recomendação para isso? A geriatria, Alexandre, ela, assim, praticamente as pessoas lembram quando já chegam na velhice com muitas doenças, né? E realmente a gente tem uma habilidade, uma expertise, um treinamento para lidar exatamente com esses pacientes mais complexos, mais idosos, com muitas doenças ao mesmo tempo. Então a gente gerencia a multimorbidade. A gente é o médico daquele paciente que tem 3, 4, 5 doenças, e essas doenças têm relação entre si, sempre lembrando do paciente, não esquecendo que ele que é o grande objetivo, não é só a doença. Então a gente tem essa habilidade, essa expertise, a geriatria, o diferencial dela, eu sempre digo, é muito grande nesse perfil de pacientes. A gente consegue realmente minimizar efeitos adversos, consegue avaliar dimensões que muitas vezes não são avaliadas, como equilíbrio, mobilidade, memória e assim por diante. Mas a geriatria também tem a sua forma preventiva, né? A gente também orienta os caminhos de um envelhecimento saudável. Logicamente que com nossos assim, nosso conhecimento a gente consegue colocar o indivíduo numa rota de envelhecimento saudável, para que ele não sofra consequências de um envelhecimento mal sucedido. É aquele indivíduo que a gente consegue fazer o famoso check-up, e a gente consegue identificar uma doença ou mesmo o risco de uma doença e tomar medidas, fazer intervenções que possam modificar o curso. Não só o aspecto, as pessoas fazem muito o check-up cardiovascular, e a ideia o organismo ele não é só coração, ele é mente. O organismo ele é osso, ele é músculo. A gente quando envelhece tudo, não envelhece só o cabelo que fica branco ou que cai. A gente envelhece o rim, envelhece o cérebro, envelhece o coração. Por mais que as pessoas resistam, muitos não buscam a geriatria nos 60, até mesmo muitos idosos com 70 anos, pelo fato de terem independência, serem autônomos, terem saúde no aspecto assim mais global, eles não buscam por esse estigma, achar que a geriatria é só para paciente muito idoso, muito doente. Mas a gente consegue exatamente identificar aquilo que pode trazer problemas no futuro. Vou dar exemplos práticos. Aquele paciente que não dorme bem, o sono, a gente faz uma intervenção, por mais que ele ache que isso seja, não, eu tenho essa insônia, eu vou, não sabe, especialista que procura, a gente faz intervenções muitas vezes não medicamentosas. Mas eu sei que envelhecer com saúde é fazer atividade física e comer bem. Mas qual atividade física? Com qual intensidade você vai fazer? Será que seu joelho aguenta sobrecarga, ou você vai ter que ir para o especialista do joelho, o especialista da memória, da mente, o especialista do sono? Então, qual a intensidade? Será que essa atividade é adequada? Será que seu coração aguenta? Não, mas fazer atividade física e cuidar da alimentação, certo? Mas você vai fazer uma restrição alimentar da mesma forma que se faz um adulto jovem de 20 anos, porque a ideia de alimentação saudável muitas vezes passa por restrições, por mudança de hábitos que nem sempre a gente consegue adequar num paciente de 70 anos. Na verdade, a forma de abordar é totalmente diferente. Será que seus hormônios estão em níveis de se conseguir aquilo que a gente conseguia há 20 anos atrás, o mesmo desempenho nas atividades físicas, a mesma forma de você lidar com situações? Então tem essa questão também de abordagem hormonal, de qual alimentação, qual atividade física, o rastreio, ou seja, a busca ativa, a prevenção do câncer, por exemplo, fazer mamografia. Qual é o médico que faz esse rastreio de câncer antes dele acontecer? Existem especialidades que cuidam daquela sua área,
mas você pedir o exame para rastrear câncer de mama, no pulmão, para rastrear da próstata, no intestino, esse especialista em prevenção de doenças do envelhecimento é a geriatria. Então, que bom que fosse que os pacientes chegassem nessa fase e pudessem fazer uma avaliação e a gente poder dizer, olha, nos seus exames, na avaliação da sua memória, no seu exercício, no seu estresse, o seu está tudo bem, volte daqui a um ano ou daqui a tantos anos para a gente repetir, porque o envelhecimento ele segue, o risco de doenças acontece. Mas às vezes a gente precisa fazer intervenções, muitas vezes não com medicamentos, muitas vezes com uma orientação sobre controle do estresse, orientando qual terapia ele deve procurar, muitas vezes tirando suplementos vitamínicos que eles tomam com a ideia de que vai promover, retardar envelhecimento, vai prevenir doenças, e isso na maioria das vezes é deletério. Então, respondendo a sua pergunta, Alexandre, eu acho que com 50, 60 anos, 50 seria uma idade ótima, e a partir de 60 eu acredito que seja indispensável uma avaliação, um acompanhamento geriátrico, da mesma forma que as crianças fazem o acompanhamento na pediatria, as mulheres na ginecologia. O organismo ele envelhece, e o especialista para acompanhar não só quando o organismo está doente, mas para fazer intervenções que evitem complicações, o geriatra. Bom, eu acho que a gente já tem pergunta nesse sentido. Dona Maricô, né, ela fala um pouco da atividade física. Vamos ouvir. Doutor Belisa, eu queria perguntar a você por que eu comecei a caminhar, que eu tinha parado, que começou uma dor no meu joelho, mas aí eu estava ficando muito dura as pernas e sentindo uma coisa muito ruim no meu corpo. Aí eu comecei a caminhar, faz uma semana. Aí eu caminho na praça, aí dou 10 voltas ao redor. Aí nas 5 que eu já dei, começa uma dor no meu peito, no meio dos peitos. Aquela dor. O que significa isso? É o coração? O que é? Olha, existem algumas contraindicações absolutas de atividade física. Uma delas é dor no peito. Até que você investigue essa dor no peito e prove que isso não vai colocar você, que você não está em risco quando está em atividade física, você tem que parar. Então, assim, tem que se parar e investigar o que é que pode estar acontecendo, o que é que pode ser essa dor no peito. Logicamente, qualquer dor, ela limita a atividade física, mas naquele período. Mas algumas atividades, a gente sabe que a dor é até sinônimo de que aquele órgão ou aquele músculo foi trabalhado. No caso de dor no peito, essa contraindicação, assim vamos dizer, ela é absoluta. Tem que parar o exercício, e só depois que liberada, de ser investigada, doença no coração, é que pode voltar à atividade física. Inclusive nós temos mais uma pergunta, o nosso amigo Sebastião é nessa linha aí. Ele fez o cateterismo há alguns anos e sentiu um desconforto. Vamos ouvir aí o que o nosso ouvinte, o Sebastião. Boa tarde, doutor Beleza. Aqui é Sebastião do Alfredo Gujá. Rapaz, eu estou passando esse áudio porque você é um médico muito sabido dentro do que fala. E eu queria lhe perguntar um negócio. Eu fiz cateterismo, tá com uns 8 anos, né? 8 anos. Por aí, uns 8 anos. E a noite atrasada eu acordei, uma dor muito grande no braço, que foi feito o cateterismo. Aí fui ao banheiro e olhei para o braço, e o braço, a veia do braço estava afundada, chega estava o caminho, chega estava preto o caminho da veia. Aí, quer dizer, eu não tenho nervoso com nada, mas assim, eu queria ver o que é que você podia falar dentro disso, porque o braço nunca tinha doído, nada. E a noite passada, noite atrasada, né, que a passada foi que passou essa noite. A noite atrasada eu acordei com uma dor muito grande no braço, dor mesmo, queimando mesmo. Aí fui ao banheiro, quando cheguei que vi o braço com aquela situação, eu fiquei meio preocupado. Aí, como o senhor está na rádio, eu estou fazendo essa pergunta, o que é que eu posso procurar?
procura alguma coisa, se é normal, como é que o senhor acha que é? Obrigado, até outra oportunidade. Tchau. A dor cardíaca, principalmente num paciente que teve já infarto e revascularizou, ou seja, ele fez o cateterismo, ela pode sim ser assim, referida em outro lugar, principalmente pacientes idosos. Ele não tem necessariamente a dor no peito, ele pode ter na mandíbula, ou seja, debaixo do queixo, pode ser no braço, pode ser nas costas. E essa dor na mandíbula pode incluir aí o travamento dela? Não, é mais uma dor Sim. em aperto. Né? A dor na mandíbula, quando ela trava, pode ser muscular e alguma artéria que tenha também dificuldade de circulação. Então, assim, o fato do braço ficar fundo, preto, isso não, assim, não tem relação com infarto, não é mais a dor, né? Essa questão de ficar preto e assim, ficar fundo na observação dele tem mais a ver com doenças locais no próprio membro superior esquerdo. Quanto ao coração, sim, a dor pode ser referida mesmo no braço em pacientes cardíacos. Bom, e o ouvinte aqui, o nosso ouvinte, o Gil, ele pergunta, boa tarde, doutor Belício, por que é que o paciente geralmente tem palavras, eu acredito assim, que deve ser paciente de Alzheimer, porque eu convivo com paciente de Alzheimer e sei dessa realidade. Por que é que o paciente geralmente diz bastantes palavras ofensivas ao cuidador em determinado momento e em outros momentos fica muito tranquilo? Eu acredito que deve ser um paciente com Alzheimer, ou pelo menos ali algum início de demência, enfim. Nesse caso, doutor Belício, essas variações de humor, né? E que o cuidador tem que ficar muito atento. Como é que ele deve lidar com isso? Bom, duas hipóteses. Se o paciente não tiver Alzheimer, isso pode ser um transtorno do humor, esse humor que ele fica variando durante o dia, pode ser uma distimia, um tipo de depressão crônica com sintomas de humor irritadiço, o paciente fica irritado boa parte do tempo, muitos anos. Pode ser um transtorno do tipo borderline, ou seja, ele cicla, ele vive ali no limite, ele hora está muito irritado, outra hora ele está normal. Mas na maioria das vezes em pacientes idosos é a demência mesmo, é o Alzheimer, né? Assim, classicamente, as síndromes demenciais, a principal é o Alzheimer, é o que causa muitas vezes esses transtornos do humor, né? A irritabilidade, muitas vezes a agressividade, o próprio, essa questão dele sempre contra o próprio cuidador, que é o que está mais ali, é quem está colocando ele para fazer as coisas que muitas vezes ele não quer fazer naquele momento. Ele tem a ideia, como uma criança, tem a ideia de que aquela pessoa que dá os limites, dá o que ele precisa e não o que ele queria ou gosta de fazer, muitas vezes ele tem esse problema com o cuidador. Mas provavelmente a demência, se for uma demência, se for um Alzheimer, ela está precisando ser ajustado o tratamento, o próprio cuidador precisa ser orientado, ser educado no sentido de como lidar nessas situações. Provavelmente uma demência mesmo que está descompensada. Ele fala das palavras, mas ele tende a evoluir para a agressão, de dar briscão, dar mordida no cuidador? A agressividade, ela pode ser verbal, né, com palavras. Chama até palavrão. E assim, muitas vezes pode estar ferindo, não com palavrão, mas às vezes ele fica tocando naquela ferida que o cuidador não quer, o paciente que está naquela fase leve. Não dizer outros termos, mas dizendo que ele é chato, né? Ou às vezes provocando ele numa coisa que ele nunca gostou, provocando o cuidador. Aquela pessoa mais amarga, ela piora, ela exacerba os sintomas da personalidade dela. Então pode ser nesse sentido de agressão verbal ou agressão física. As duas coisas são agressividades. Só que a gente sabe que a agressão física, ela é bem mais não suportada pelo cuidador. A agressão física, ela assim, quando já está a agressão inicialmente verbal, ela se torna física quando ela está mais acentuada. Talvez se tivesse sido tratado, abordado antes, o cuidador orientado, o que é que está fazendo, qual é o gatilho que está fazendo esse paciente ficar agressivo, ou mesmo ajustando as medicações da demência, talvez esse paciente não chegasse a essa forma de agressão física. Muitas vezes a gente até teme pela saúde
pela vida dos cuidadores, que eles têm muitos hábitos antigos de faca, de jogar objetos, ou até mesmo de contaminar uma comida, fazer alguma coisa mais grave. Então a gente pede para os cuidadores identificarem, e nessas crises de agressividade tem algumas orientações específicas para minimizar os danos. Gente, nós temos muitas perguntas, mas a gente vai ter que resumir devido justamente às inserções políticas também, que, né, doutor Belício, complicaram bastante pra gente. Mas o Abraão Medeiros, ele acaba, faz... Né? Mas vai passar rapidinho. O Abraão Medeiros, ele está dando uma contribuição aqui em texto, ele dizendo, olha, ainda existe a ideia na sociedade do Seridó, especialmente nos mais velhos, que ao médico pode ser perigoso, né? O médico, ele pode achar doenças e pode até morrer por causa disso. Ou seja, tem muito disso ainda, essa história de dizer, eu não vou procurar doença. Né? Tem, mas a doença, ela não tem, o médico não tem culpa não. O que o médico pode fazer é identificar ela, né? Se ele vem ao médico sem sentir nada e a gente detecta alguma coisa, provavelmente daqui a algum tempo ele iria ter muito mais problema e com um tempo menor para tratar, ou seja, vai pegar a coisa já de forma quase irreversível. Então a gente, existe essa máxima, não, vou ao médico porque eu não tenho doença e tal, mas a gente sabe que a maioria das doenças graves, por exemplo, a doença que mais mata no mundo, que é a doença cardiovascular, ela é assintomática. Quem é que tem sintomas? Quem é hipertenso, quem tem taxa alta, sente alguma coisa? Não, são doenças silenciosas. Diabetes é uma doença silenciosa. Quando ela vem dar uma complicação, ela já tem avançado muitos anos. Então, esse mito atrapalha muitas vezes o paciente buscar o médico. Esse sintoma, essa ideia dele de negação, isso muitas vezes dificulta, ou até mesmo, por exemplo, num câncer avançado, a gente já não tem muito o que fazer. Ou depois que o paciente já tem o AVC ou já tem um infarto, também fica mais difícil da gente conseguir isso. A gente tem ainda muito o que se fazer. Em qualquer situação, o médico sempre tem algo a fazer pelo paciente. Mas se puder ser antes, se puder ser de forma preventiva, a prevenção é, sem dúvida, o melhor remédio. Então esse estigma de ir ao médico, que o médico vai arrumar a doença, é uma ideia assim meio irracional. Ele vai achar muitas vezes doenças que não estão ali apresentando sintomas, mas que podem trazer. E outra coisa, o médico, quando ele vai passar uma conduta, a gente debate com o paciente, a gente compartilha a decisão. E assim, o paciente, ele é soberano. A gente ouve qual é a percepção dele. Ninguém vai sair pedindo exames e passando todo tipo de remédio para um paciente que a gente não convenceu ele de que ele realmente necessita. Então a culpa não é do médico que acha as doenças, a culpa são das doenças. É isso que a gente tem que deixar claro. Muitas vezes as pessoas, não, a culpa é do remédio, a culpa é não, a doença é que é a culpada pelos sintomas. Bom, a gente vai ter que resumir as perguntas, vão ficar para o próximo programa, mas eu quero fazer isso aqui, doutor Belício, que é interessante dentro dessa temática que a gente vem falando da atividade física. Boa tarde, doutor Belício. Eu posso fazer caminhada pela manhã, só que a ouvinte tem alguns agravantes: arritmia cardíaca, obesidade e sedentarismo. Se ela foi testada no esforço, o que é isso? Ela fez um teste ergométrico ou fez uma cintilografia, ela tem o aval que o coração não vai dar problema no esforço, ela pode fazer no horário que ela achar mais adequada, certo? Atividade física, existem horários melhores do que outros, sim, mas aqui, como um programa assim, de orientação geral, o melhor horário para você fazer atividade física é aquele que você consiga manter. Não adianta eu ir, eu vou bem cedinho pela manhã, e aquela pessoa que tem dificuldade para acordar. Ou então, não, eu vou à tarde, mas é aquela pessoa que no dia que tem o jogo, a novela, ela falta. Tem que ser naquele horário que você consiga manter. Esse é o melhor horário. O fato de ter obesidade, o fato de ter hipertensão também, foi essa arritmia, obesidade e hipertensão, isso não limita não, pelo contrário, ela tem que se envolver, desde que supervisionada pelo profissional de educação física, desde arritmia, obesidade e sedentarismo. Desde que ela tenha liberação médica, tenha
supervisão do professor de educação física, ela pode sim fazer atividade física. A caminhada não precisa tanto de ter supervisão profissional, mas o ideal seria a intensidade, o tempo, quanto isso a gente está falando no mundo ideal. Eu sempre digo, caminhada você não precisa de muita coisa não, você já sai daqui caminhando, né? Então, lógico, vai botar no esforço uma pessoa sedentária, obesa, que tem arritmia, ela tem que ter uma liberação médica, uma autorização médica para fazer aquela atividade física. Mas que bom que já está pensando em começar. Isso já é um bom sinal de que ela vai fazer um dos pilares do envelhecimento saudável, que é o não sedentarismo. É sair da sua zona de conforto, se é que isso é conforto, sedentarismo. Eu pelo menos eu não me sinto bem quando eu não estou fazendo atividade física. Eu faço atividade física de segunda a sexta, pratico jiu-jitsu, muay thai, malho. Ontem a academia foi fechada, eu corri. E quando passo 2, 3 dias sem fazer, eu me sinto mal. Então, essa zona de conforto para mim, na verdade, é fazendo atividade física. Mas o organismo, quando relaxa realmente, fazer atividade física, dar o primeiro passo, muitas vezes pode ser mais difícil do que quem já é habituado a fazer atividade física todos os dias.